Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 6. Eu estava aqui pensando, sabe? A lição de escola sabatina, ela destrinchou, né, o máximo possível dos 6 capítulos de Efésios. E por mais que ela tenha, né, se detido a versos ali com mais propriedade, com mais, digamos que assim, minúcia, né, posso dizer, ainda assim o texto bíblico não é esgotado. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? A gente se esgota no texto, estudando, pesquisando, se aprofundando no texto, mas o texto nunca se esgota em si mesmo. A lição de escola sabatina, nós vamos estudar 14 semanas para falar sobre 6 capítulos. Puxa vida, será que precisaria de tudo isso? Precisar de muito mais, porque 6 capítulos e os conteúdos que ali vem é muito mais além das 14 semanas que nós poderíamos estudar. E a lição que estudamos em 2005, também a Carta aos Efésios, com outro autor, e aqui focando mais sobre o Evangelho dos Relacionamentos, e é interessante porque nessa semana a gente viu muito falando sobre isso. A semana que passou, né, judeus e gentios, e aqui mais uma vez. E é nesse aspecto que eu achei interessante como o autor da lição, inclusive o próprio autor da carta também, Paulo, dá aqui um verso para memorizar e essa figura que está aqui que eu achei interessante. Olha só, você está vendo aqui um cajado puxando as ovelhas. E essas ovelhas estão bem distantes. Então, mostrando que o pastor, ele traz as ovelhas que estão bem longe para ficar junto das que já estão perto. Então, assim, o próprio Jesus falou, não foi? Eu tenho ovelhas que estão em outro aprisco e me convém trazê-las até aqui. Esse texto aqui, essa ilustração, caberia muito bem. E de acordo com a tradução NVT, lá em João capítulo 10, e eu acredito que é o verso 16, deixa eu só confirmar aqui com vocês. O texto diz assim, ó: Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É o que está bem aqui ilustrado, NVT, João, capítulo 10, verso 16. Eu estou procurando aqui o meu óculos e eu estou sentindo falta dele. Mas vamos lá. O verso para memorizar dessa semana tem o seguinte título: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Isso aqui é muito interessante. Essa expressão que ele fala, conforme seu poder que opera em nós, tem a ver com o título da lição, o mistério do Evangelho. É claro, irmãos, que esse mistério aqui ele está mais focalizado na junção daquilo que era impossível causar, judeus e gentios. Então, esse aqui está mais focado nesse termo aqui, o mistério do Evangelho, e é bom levar em consideração que a expressão mistério não deve ser entendido como uma coisa que é inexplicável, indecifrável, mas mistério tem a ver mais com o segredo oculto, aquilo que não for revelado. É tanto que depois na carta Paulo descreve, mas agora nos foi revelado, ou seja, agora foi manifesto através do que Cristo fez. E mais uma vez, voltando a falar sobre a Bíblia NVT, nesses 3 versos do capítulo 3 de Efésios, ela fala no verso 4 sobre esse termo segredo, no verso 6 também fala de segredo e no verso 9 também. Olha só o que é que diz aqui a Bíblia, nova versão transformadora. O texto diz assim, verso 4: Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo, ou desse mistério, a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. Aí vem mais ou menos o verso 6 de novo. E este é o segredo revelado, tanto gentios como judeus. O que eu falei para vocês aqui, que está na lição de baixo, a expressão. Aí vamos para o verso 9, que diz aqui a mesma coisa. Olha só. Deixa eu ler do verso 8. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo. Olha que coisa interessante, esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Paulo também se considerava como um mistério da qual Deus revelou.
Olha que no verso 9, ele chega a descrever assim, ó, o verso 8, né? Ainda que eu seja o menos digno de tudo, de todo o povo, assim recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo. Paulo também era gentil. Paulo também fazia parte de um outro grupo. Agora, em Cristo, ele se tornou filho, se tornou herdeiro. Então, assim, essa expressão, o mistério do Evangelho, você nota que o segredo das boas novas. O que é que as boas novas podem causar? Se o Evangelho de Cristo causa mudança, transformação, e ele causa essa coisa maravilhosa, e o texto, o verso para memorizar, do capítulo 3 de Efésios, descreve que esse poder que opera em nós, no caso, é Deus quem faz em nós isso. É obra única do Espírito Santo. Ele que nos concede essa bênção. E olha o que diz Paulo aos Efésios, mais uma vez enfatizando desse poder que não está nele. Capítulo 1 e o verso 29, o texto diz assim: Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Sabe, irmãos, o mistério do Evangelho é o segredo de Cristo, o segredo do Espírito Santo atuando em nós e nos fazendo ver as coisas com outra forma. Aqueles que, na verdade, podem ser considerados como aqueles que não têm possibilidade de salvação, Cristo, para muitos, é um mistério. Fulano, aquele é um mistério, rapaz. Aquele fulano, e a gente acaba causando uma certa subtração no que o Espírito Santo pode fazer. Por isso que ele fala do poder que atua, da maravilhosa graça de Deus de salvar as pessoas. Então, o mistério do Evangelho, eu vejo dessa forma, um segredo das boas novas que é revelada através do Espírito Santo em meio aos seus filhos. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós que também fomos gentios e agora por Cristo somos cristãos, considere a cada um de nós a bênção de sermos também portas para os outros. E aqui, esse mistério do Evangelho possa, na verdade, causar um impacto positivo em todos aqueles que o cercam. Faça, por favor, irmãos, bom uso da lição da Escola Sabatina dessa semana. Estude bastante, pesquise, veja comentários bíblicos que sejam confiáveis em cunho histórico e de, claro, de propriedade também espiritual. Mas nada com certeza se compara à atuação do Espírito Santo, porque é o poder que atua em nós para nos levar à consciência das boas novas de Cristo para conosco. O próprio Paulo falou, não foi? Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e que esse poder opera em nós até ele voltar. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela dádiva do Senhor em nossa vida. Nos ajuda, ó Deus, a podermos reconsiderar cada ponto que o Senhor fez para conosco. Ó Senhor, Pai Celestial, se nós pudéssemos dar mais cabimento ao poder infindável, às riquezas da Tua graça para conosco, seríamos muito mais abençoados. Infelizmente, Senhor, nós subtraímos muito do Teu poder e isso dificulta o nosso crescimento espiritual, mas nós te pedimos que pela Tua misericórdia e bondade, Senhor, nos faça cada dia mais crescer e crescer para a graça, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos uma boa restante de dia, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe e enriqueça a sua vida através da santa, boa e agradável Palavra do Senhor. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.